A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Pereira, na 26ª Conferência Estadual Espírita, com o tema As Dores da Alma e o Processo Terapêutico do Evangelho. Bom dia. Acordados? Saiu a castanha do Pará, chegou a castanha de caju. Eu brincava com o Alberto dizendo que a de caju é mais gostosa, mas a do Pará é mais saudável, segundo dizem os cardiologistas. Meus queridos amigos e estimados irmãos, inicialmente saudamos a todos vocês que aqui se encontram neste local maravilhoso. Saudamos as caravanas de outros estados, participantes que aqui estão, de todas as regiões do nosso país, cumprimentando os internautas do Brasil e fora do Brasil e agradecendo mais uma vez a oportunidade que a Federação Espírita do Paraná nos proporciona em participar de mais uma edição da Conferência Estadual Espírita e mais uma vez participando das comemorações de aniversários redondos em torno da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 160 anos neste 2024. O nosso tema, As Dores da Alma e o Processo Terapêutico do Evangelho, recairá especificamente sobre o capítulo 5 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o mais longo capítulo, porque trata das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Começamos por indagar o que podemos entender por dores da alma. Ora, nós sabemos perfeitamente que a dor faz parte da nossa vida. A dor está inerente à nossa própria condição humana. E muitos estudiosos estudam, pesquisam, investigam não apenas as dores físicas, aquelas que também nos acompanham. Eu, por exemplo, sinto a grande alegria de ter alguma coisa parecida com Paulo de Tarso, os joelhos desconjuntados, Então, fico feliz porque é uma dor física, e a dor física, segundo o Espírito Emmanuel, é uma dor ilusão. Data venia ele, porque ele está desencarnado, Com todo respeito, porque se tivesse encarnado, com certeza ele iria recompor essa sua definição, penso eu. Bem, mas dores da alma, a expressão está dizendo, não são dores corporais. E aqueles que estudam e que pesquisam consideram, de modo geral, que as dores da alma são aquelas que promovem sentimentos e emoções penosas, como o medo, que é inclusive a emoção básica, a angústia, a insegurança, a tristeza, a chamada desesperança. Para alguns, seriam as chamadas de dores psíquicas, aquelas que ocorrem quando são absorvidos sentimentos de frustração, de rejeição, de culpa, de vergonha, e que muitas vezes se apresentam essas dores na chamada expressão depressiva. A dor é então algo necessário à nossa própria condição evolutiva, e elas têm origens as mais diversas. Por exemplo, os equívocos da nossa caminhada, os erros repetidos, a nossa rebeldia, as decisões irrefletidas, os frutos das nossas próprias condições pessoais de baixa autoestima, de autodesvalorização, de constante comparação com os outros,
dentre outras razões e motivos. E geralmente nós vamos encontrar nas pesquisas em torno do assunto as dores mais, vamos dizer assim, comuns, as dores da alma, as perdas, as rejeições e exclusões, o sentimento de culpa, de remorso, de arrependimento, a solidão, o desamparo e hoje o que se tornou muito comum, o chamado vazio existencial. Os estudos dos pesquisadores da área apontam que a própria complexidade da existência humana, juntamente com algumas faltas, por exemplo, a falta de educação moral, a falta de educação emocional, ou uma educação moral deficitária, uma educação emocional deficitária, a falta de apoio daqueles que convivem conosco, as pressões sociais, as expectativas frustradas e as faltas também de recursos e de acesso à ajuda profissional, além, obviamente, da chamada resistência à mudança, aquelas pessoas que não concebem essas dores como algo que pode ser combatido, algo que pode ser enfrentado, algo que pode ser superado. Porque nós sabemos e todos nós conhecemos que há criaturas que, quando a coisa está absolutamente tranquila, ela diz assim: olha, está tudo tão calmo que deve vir alguma desgraça por aí. A pessoa não consegue sequer conviver com um momento mais calmo, uma situação mais tranquila. E quais seriam as grandes e graves consequências advindas dessas razões que facultam o surgimento das dores da alma? Primeiro, a famosa trilogia, são 3D, 3D, D de desânimo, D de desesperança e D, quando a coisa fica mais grave, de depressão, que é uma tristeza profunda. Aquela sensação de que nada vai dar certo. E, obviamente, isso tudo traz o comprometimento da saúde emocional, da saúde moral, da saúde espiritual, ou, usando a expressão feliz dos espíritos, a nossa saúde integral. De modo geral, o que é que os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, estudiosos do comportamento humano indicam como processos terapêuticos dessas dores? Primeiro, a busca de novos referenciais de vida, considerando que muitas dessas dores têm a ver com a própria noção que a criatura humana elabora na construção da sua, entre aspas, filosofia de vida, ou sua orientação de vida, ou o modo, a maneira como lê o mundo. Também a chamada avaliação dessas situações para enfrentá-las. Situação essa que muitas vezes nós não gostamos, porque isso nos tira da famosa zona de conforto. Avaliar aquela dor, avaliar aquela sensação que constrange a nossa alma, nem sempre é agradável, principalmente quando essa avaliação pode nos levar a nós mesmos como os grandes construtores, os grandes deflagradores da própria dor que nós sentimos. E, obviamente, a procura de profissionais. Então, essas seriam algumas orientações daqueles que são os pesquisadores em torno da temática. Mas nós evocamos aqui nesse momento, em razão da nossa Conferência Estadual Espírita, que tem exatamente como tema central, iluminando caminhos, despertando consciências, em alusão aos 164 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos então olhar, abordar, tentar refletir um pouco sobre essas dores a partir da nova luz que a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos proporciona. E principalmente essa contribuição que é original, diferente, e a sua proposta terapêutica para que nós possamos aprender a lidar com a dor
e principalmente a identificar as suas causas e encontrar os caminhos iluminativos para que a nossa consciência desperte em direção à nossa destinação no bem. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, identificar quem somos e onde estamos para podermos aprofundar a nossa reflexão em torno dessas dores. E vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, de modo específico do seu capítulo 3º, que vai nos dizer que nós somos espíritos imperfeitos. Mais adiante, vamos saber em O Livro dos Espíritos, espíritos de terceira ordem, o popular, atrasados, rebeldes, espíritos altamente imperfeitos e necessitados, que habitamos um mundo classificado como mundo de provas e de expiações. Provas e expiações entendidas como necessidades do nosso processo de soerguimento espiritual, de reajustamento espiritual para com a lei divina ou natural. Espíritos que habitamos esse planeta na condição, muitos de nós, de exilados, na condição de espíritos recalcitrantes, rebeldes, de espíritos acomodados, preguiçosos, repetentes, como aquele aluno que não consegue se dedicar o mínimo a fim de seguir adiante em sua necessidade de progresso escolar. Então, nós somos essas pessoas, esses espíritos nesse contexto. Então, primeira grande distorção é quando nós achamos que estamos no mundo em que podemos ter a felicidade absoluta, em que podemos estar muito tranquilos, e isso não é verdade, não é verdade. Nós estamos, em verdade, numa experiência reencarnatória que vai nos situar nessa condição de espíritos necessitados, de espíritos equivocados, de espíritos devedores, mas principalmente de espíritos destinados a cumprirmos, todos nós, um programa educativo com vistas à nossa destinação. Situando-nos e situando o nosso contexto, nós passamos para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos trazer, como dissemos, uma contribuição original, extraordinária, em torno da problemática da dor. E aí, Kardec começa, em especial no item Causas Atuais das Aflições, a nos indagar aquilo que nós observamos no mundo, as situações de dores e as aparentes injustiças que nós muitas vezes enfrentamos e detectamos na nossa maneira de ver, na nossa maneira de avaliar. No item anterior, Justiça das Aflições, o codificador já nos diria que se existe entre nós a compreensão de que todo efeito tem uma causa, o efeito sofrimento, dor, tem uma causa. E essa causa tem a ver com a nossa compreensão acerca de Deus. E se nós entendemos, a partir de toda uma reflexão, de que Deus é justo, que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, mas principalmente, se nós acreditamos na sabedoria divina, nós vamos ter que admitir, se existe o sofrimento, se o sofrimento é o efeito de algo, esse algo diz respeito a uma causa que igualmente é justa. E é por essa razão que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos apresentar como grande contribuição a percepção, a compreensão das dores. Por que é que nós sofremos? Por que é que nós enfrentamos aflições, tribulações? E na sua didática bastante específica, o codificador situa 2 itens: causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições.
Comecemos pelas causas atuais, ou seja, aquelas causas que estão presentes na nossa vida, do aqui e do agora, como consequências as dores naturais da nossa própria maneira de ser e do nosso proceder. Ele nos apresenta as interrogações, e essas interrogações do nosso codificador têm, vamos dizer assim, um caráter educativo muito interessante e já terapêutico, porque ele remete para nós questões que nós deveríamos trazer para a nossa própria vida, trazer para a nossa própria reflexão. E ele diz que nós deveríamos interrogar a própria consciência para então identificarmos as razões de ser das nossas dores. Porque o que nós fazemos, nos diz o codificador, nós começamos a levantar alguns argumentos em direção à nossa defesa e na nossa, vamos dizer assim, exclusão de causalidade do problema. Então ele começa a levantar o que é que nós geralmente dizemos acerca das causas das nossas dores. Nós muitas vezes acusamos a sorte. Sou de má sorte. Tem gente que diz assim: meu problema é a minha má estrela. Quando eu sento, ela apaga. Aí fica uma desgraça, né, na nossa vida. Há aqueles que consideram que as causas das suas dores, dos seus sofrimentos, se encontram na própria providência divina, como se Deus fora aquele ser que decide nos punir só porque nós estamos aqui. Só porque somos seus filhos, é como se ele tivesse o prazer, que muitas vezes aquelas personagens que são pais e que são mães, psicopatas sociais, que têm o prazer de magoar, de machucar, de ferir, de denegrir a figura dos seus filhos. Então, Kardec nos levanta todas essas colocações para nos dizer que não adianta buscarmos na vida social, no tipo de existência corpórea que nós vivenciamos, as causas das grandes dores pelas quais nós passamos. E conclui de forma lapidar: o homem, em grande número de causas, é o próprio causador dos seus infortúnios, afirmando que quando este homem, nós, as criaturas humanas, trabalharmos para sermos melhor moralmente falando, tanto quanto intelectualmente, nós evitaremos uma série, vamos dizer assim, de dores e de aflições que nos atormentam. Ao final desse item, ele evoca a lei humana, dizendo que a lei humana muitas vezes busca punir os chamados erros e equívocos detectados pela própria legislação terrena. Mas a lei divina, ela não procede da mesma forma. Toda culpa que nós carregamos conosco implica em faltas cometidas. E Kardec nos afirma categoricamente: toda falta exige reparação. E essa reparação virá, e a doutrina espírita trará então para a nossa compreensão em torno das dores um conceito que é um conceito milenar, presente em todas as grandes culturas da antiguidade, que é a volta, a nova oportunidade, o renascimento. Por isso, Kardec conclui o item causas atuais das aflições, lembrando que o homem muitas vezes afirma: se eu soubesse, se eu tivesse uma nova oportunidade, se eu tivesse dominado determinado conteúdo, eu não teria feito essa ou aquela escolha e não estaria nessa ou naquela situação dolorosa. Mas, no item seguinte, Kardec nos apresenta o quê? As causas anteriores das aflições, nos fazendo refletir que quando a causalidade da dor não encontra a sua razão de ser na existência atual, é porque nós estamos em processos de resgate, de reparação.
costumamos dizer, em processos educativos regenerativos. Esses processos ocorrem mediante, então, o mecanismo da reencarnação, que é um conceito basilar da doutrina espírita, conceito este que nos ajuda a entender a razão da dor, a razão da aflição, a razão das tribulações. Então, mais uma vez voltamos ao axioma: todo efeito tem uma causa. Se Deus é justo, então a causa é justa. Estamos nessa existência enfrentando de fato determinados sofrimentos, determinadas dores, determinados testemunhos, e não encontramos a razão de ser nas nossas atitudes atuais para que tal fato aconteça. Aí então Kardec vem nos esclarecer acerca dos conceitos de provas e de expiações, nos dizendo que a expiação é aquele sofrimento, é aquela dor que pode muitas vezes se manifestar, e como se manifesta também na nossa dimensão física, corporal, como uma necessidade de reajuste perante a lei. É o criminoso que recebe a sentença, mas lembrando que além da justiça divina, nós temos a misericórdia divina. E é essa misericórdia divina que nos faculta o enfrentamento dessas situações, muitas vezes atenuando com o nosso esforço, com a nossa maneira de ser e de agir, o peso sobre o qual recai os nossos erros, recaem as nossas delinquências do pretérito. Então, o sofrimento, ele é o resultante da nossa própria necessidade evolutiva. E aí surgem as provas. Nem toda expiação, ela de fato, aliás, nem toda prova é expiação. Muitas vezes o espírito, desejoso de avançar mais rapidamente, o que é que ele faz? Ele pede as provas, como aquele aluno que quer avançar nas matérias, que quer avançar no seu curso, e então eles geralmente se apresentam como criaturas que nós admiramos e que apresentam um sentimento de resignação. E a gente muitas vezes, pelo nosso próprio modo de ver as coisas, ficamos pensando assim: mas fulano, mas cicrano, pessoas tão boas, como sofrem, E nós não temos, muitas vezes, mesmo como espíritas, aquela antena ligada, conforme nos diz com muito carinho o nosso Divaldo Franco: ninguém na terra em regime de exceção. Todos estamos enfrentando o que precisamos enfrentar. Nem sempre conseguimos atentar à causalidade da dor daquele irmão, daquela irmã, daquela comunidade, daquela nação. Mas temos a certeza de que a justiça divina se opera apresentando as oportunidades de ressarcimento, de reajuste, conforme nos esclarece a questão 167 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo, qual a finalidade da reencarnação? E a resposta do Espírito Verdade começa logo: expiação, que significa, no sentido mais abrangente, assumir as responsabilidades ou as consequências dos próprios atos e das próprias escolhas. Melhoramento progressivo da humanidade, continua a resposta. E o Espírito Verdade nos auxilia a refletir, nos trazendo uma questão: sem isso, ou seja, sem expiação, sem progresso, onde estaria a justiça divina? Então, as causas anteriores dizem respeito às nossas experiências do passado, às nossas experiências reencarnatórias. E nessas experiências reencarnatórias, nós somos espíritos que vivenciamos o progresso, que vivenciamos experiências renovadoras, mas que também realizamos atos não muito dignos, repetindo muitas vezes erros, optando pelas más paixões, satisfazendo as grandes
os grandes, aliás, algozes do nosso progresso, o egoísmo e o orgulho. Então, nós nos tornamos criaturas comprometidas para com a lei divina ou natural. E como dissemos, não há nenhum delito que não seja retificado pelo processo educativo regenerativo. Então, quando nós buscamos identificar a razão de ser das nossas dores, não busquemos apenas as chamadas causas atuais, decorrentes dos nossos erros e equívocos e escolhas equivocadas nesta existência. Mas lembremos que quando não encontramos de fato razões que possam garantir essa causalidade, tenhamos a certeza, somos, conforme o Evangelho nos diz, os pecadores, usando essa expressão para significar que somos espíritos imperfeitos, somos espíritos comprometidos na delinquência perante a lei divina natural, requisitando em nossa nova experiência reencarnatória a oportunidade de reparação, a oportunidade de reajustamento. Então, muitas daquelas dores às quais nos referimos, que os pesquisadores apontam, o remorso, a culpa, o arrependimento, o sentimento de rejeição, de exclusão, de abandono, de desamparo, muito disso, se não tudo disso, tem a ver com o nosso caráter, com o nosso temperamento, com o nosso modo de ser e com o nosso histórico espiritual. Esse histórico, então, que nos remeterá a sensações, a emoções que nos trazem angústia, que nos trazem tristeza, que nos provocam as dores, então, profundas da alma. Mas é exatamente aí que nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, na continuidade desse capítulo 5, os motivos de resignação. Porque devemos então nos tornar seres resignados, nos diz o Espírito Lacordaire em uma mensagem contida nessa obra, que nós precisamos buscar a razão de ser da dor e do sofrimento, para que alimentemos a fé, a confiança no futuro. E será exatamente a certeza daquele que é o título do próprio capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados. E essa consolação tem a ver, em especial, com a nossa certeza da imortalidade da alma. E, obviamente, a certeza da justiça divina, que, conforme Jesus nos ensinou, não dá pedra ao filho que merece pão, não dá serpente ao filho que merece peixe. Ainda no capítulo 5, nós vamos encontrar Santo Agostinho nos dizendo que a nossa situação, criada por nós mesmos, tem como remédio, ele nos apresenta 2 caminhos terapêuticos. Primeiro, a fé em Deus, a fé na justiça divina e o apelo ao céu. Como traduziríamos o apelo ao céu? O apelo ao céu é a nossa atitude de adoração a Deus através da prece. Não é sem razão que em qualquer situação difícil, nós imediatamente, quase que automaticamente dizemos: valha-me Deus. Dizem alguns que até os próprios materialistas e ateístas, em momentos difíceis, evocam a palavra Deus. Por quê? Porque está em nós, está gravada em nós, é a marca divina em nós. Então, Agostinho nos fala da fé e do apelo ao céu. Quem de nós aqui não cultiva a prece? Busque, a partir dessa nossa conferência, o exercício constante da oração. Esse canal de comunicação é o WhatsApp com o divino, né? É esse modo de estarmos dizendo a nós mesmos que somos seus filhos e de buscarmos na compreensão dessa condição de filiação divina
toda a ajuda, todo o amparo, todo o amor que Deus apresenta, demonstra, expressa em relação a cada um de seus filhos. E nós vamos pedir nesse momento ao Espírito Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, duas palavrinhas que têm sido, para mim pessoalmente, para muitos que conheço, as palavrinhas que podemos dizer são fundamentais no enfrentamento das dores. Ele nos fala em obediência e resignação. Obediência que é, segundo o Espírito, o consentimento da razão. Obediência quando enfrentamos dores, testemunhos, problemáticas, porque compreendemos que não são castigos, porque compreendemos que somos nós os artesãos, os artífices, os construtores dessa desdita. E ele nos apresenta a resignação, que é a aceitação do coração. Porque se às vezes nós temos, como muitos de nós temos, a compreensão racional lá dentro da nossa alma, da nossa intimidade, o coração como que rejeita, como que se revolta, como que se entristece. Nós, data vênia ao Espírito Lázaro, vamos acrescentar uma outra palavrinha. Adoro contribuir com a minha ignorância, mas eu adoro contribuir, sempre acrescentando obediência, resignação, coragem, porque só enfrenta a dor, o testemunho, quem tem coragem. Quem não tem coragem se isola. Quem não tem coragem se vitimiza. Quem não tem coragem, como diz o Espírito Joana de Ângeles, entra naquele processo de auto-vitimização, sempre arranjando desculpas e sempre apontando nos outros, na vida, no destino, no que quer que seja a razão de ser da sua dor, para justificar. E nós todos conhecemos alguém, tomara que não sejamos nós, que sejamos assim, ou seja, sempre nos desculpando para permanecermos na mesma faixa vibratória da dor, do sofrimento, da reclamação, da dor, do sofrimento, da reclamação, nesse ciclo vicioso em que muitos de nós, que não temos a coragem de enfrentamento, permanecemos então escravizados. Mas aí nós vamos adiante e voltamos mais uma vez ao capítulo 5, lembrando que toda essa compreensão intelectual e todo esse comportamento emocional de resignação e toda essa atitude de coragem para enfrentar as dores, é isso que nos faz, em primeiríssimo lugar, nos afastarmos dos chamados tormentos voluntários, outro item do capítulo 5. Serão essas atitudes, obediência, resignação, coragem, que farão com que tenhamos uma espécie de antídoto pessoal, interno, íntimo, em relação à loucura e ao suicídio. Andando ainda no capítulo 5, nós encontramos um momento muito bonito assinado, é a Instrução dos Espíritos, por Delfina de Girardin, quando ela vai nos dizer a respeito da desgraça real, quando ela nos chama a atenção para um aspecto da nossa vida. Observemos as consequências dos nossos atos, porque muitas vezes nós cometemos atos que o cotidiano, a experiência do dia a dia, ou até mesmo a justiça terrena, não nos alcançarão, mas ela nos chama a atenção. Cuidado, porque existem as consequências no plano espiritual que gerarão também dores para nós. É uma postura muito ativa e reflexiva desse espírito Delfina para nos dizer: cuidado, cuidado com as escolhas, cuidado com as ações, porque elas têm as suas consequências.
mas de uma forma extremamente original, se antecipando, inclusive, às grandes problemáticas do século XX e do século XXI, nós vamos encontrar a mensagem de François de Geneve, intitulado A Melancolia e os Puxavantes de Orelha. Ou seja, esse Espírito extraordinário nos diz que diante dessa tristeza que se apossa de nós, que nós tenhamos uma atitude de resistência. Não permitamos que ela, de fato, se instale em nós. Cora Coralina, grande poetisa, diz, de Goiás Velho, diz que a tristeza é inevitável, que ela lhe visite, mas não dê para ela uma cadeira para ela se sentar e ficar na sua casa. Então, nós enfrentamos com a mensagem de François de Geneve a melancolia, entendendo que muitas vezes, como a própria mensagem diz, são tantas alfinetadas que terminam por doer. E nós precisamos encarar essas situações, mais uma vez dizemos, com coragem, e principalmente sem nos vincularmos a isso como se isso fosse para nós alimento para a nossa desdita, alimento para vivermos uma vida de reclamação, uma vida em que muitas e muitas vezes esquecemos de contemplar, de olhar as bênçãos, a beleza da vida, a beleza daqueles que estão ao nosso redor, a beleza de ser um eterno aprendiz da própria vida e nos fixarmos na sombra, esquecendo toda a luz. E é aí nesse momento que nós vamos encontrar a proposta terapêutica do Evangelho. E essa proposta terapêutica do Evangelho segundo o Espiritismo começa a nos apresentar como sair desse estado, como superar esse estado de amolentamento, de apatia, de desamparo, de medo, de angústia, de tristeza, de decepção e de depressão, muitas vezes. Então, primeiro item, primeiro ponto importantíssimo dessa terapêutica, a busca da compreensão das causas profundas. Não busquemos a superficialidade. Façamos como Kardec nos diz no item causas atuais das aflições. Perguntemos friamente a nossa mente, a nossa razão, se não fomos nós o causador, se não fomos nós a origem daquela dor. Então, é o revés da fortuna, é a humilhação, é a perda do emprego, é o filho problemático, é o casamento destruído. Qual é a parte que nos compete nessa situação? Qual foi o tijolo que nós colocamos nessa construção que gera dor, sofrimento, aflição, testemunho? Então, a busca da compreensão das chamadas causas profundas, isso nos afastará de uma visão superficial da dor, que é, por sinal, a visão quase que geral, porque as religiões, as filosofias presentes no mundo não chegam a esse ponto que a doutrina espírita nos apresenta, dessa causalidade que tem a ver com a lei de causa e efeito, que tem a ver com livre-arbítrio, que tem a ver com a reencarnação. Isso nos possibilitará, conforme o próprio Jesus já nos pedia, que nós pudéssemos nos recolher a um canto secreto em nós mesmos. E isso para nós, na nossa compreensão, no nosso entendimento, diz respeito ao processo de autoconhecimento, para que nós possamos então identificar, conforme o próprio Mestre nos alertou, não a trave no olho do próximo, mas o argueiro que se encontra em nós. Quais são, na verdade, as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas defecções morais, os nossos erros, os equívocos, porque são esses os responsáveis pela dor,
da alma, não apenas nessa encarnação, mas nos acompanharão essas mesmas condições como dores no plano espiritual e nos acompanharão no regresso através da porta da reencarnação. Então é preciso que nós tenhamos essa preocupação em identificar essa causalidade profunda e em correlacionar essa causalidade com a nossa maneira de ser, nosso temperamento, os nossos traços predominantes de personalidade, a fim de buscarmos então a transformação moral de que nos fala o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos lá. O que é que a partir dessa compreensão das dores e dessa identificação desses fatores, desses elementos que concorrem para essas dores, qual é o caminho que nós temos a percorrer? E nós vamos encontrar o próprio Mestre Jesus nos dizendo no Sermão do Monte, conforme os registros de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e de forma muito específica, o capítulo 5, versículo 48, quando Jesus apresenta a nossa destinação: sede perfeitos. O sede perfeitos de Jesus representa para nós o caminho, para onde devemos seguir, sabendo a razão de ser da dor e do sofrimento, identificando os fatores que deflagram em nós mesmos essas dores, o que fazer, ou seja, qual é a saída, qual é o processo agora que nós deveremos buscar. Jesus nos diz: sede perfeitos. Mas para que nós não nos sentíssemos tão para baixo diante dessa colocação tão extraordinária, ele vai nos dizer duas coisas importantíssimas. Primeiro, vós sois o sal da terra. Era uma homenagem a Mossoró, deve ter algum mossoroense aqui, em homenagem à Areia Branca, né? A terra do sal. Mas ele não disse só isso, ele disse: vós sois a luz do mundo. Olha que era uma treva generalizada, mas ele teve a compaixão de nos dizer: vós sois a luz do mundo. Fazendo um rápido estudo, descobri que a única característica em que Jesus ele se coloca igual a nós, porque ele vai dizer que ele é a luz do mundo, mas ele vai dizer que nós somos luz. É a única categoria na qual nós nos identificamos, e nós podemos dizer: ele é a luz do mundo e nós luzes apagadas. Curto-circuito, uma desgraça, né? Mas estamos na luta, né? E se não dá para ser holofote, a gente começa pela cabecinha de fósforo, porque basta ela para dizer à treva: vá embora. Esse processo nós chamaríamos então de processo de autoiluminação. Esse processo de autoiluminação vai requisitar alguns comportamentos nossos. Primeiro comportamento: resiliência ou resistência moral. Nós precisamos. Resiliência, que é um conceito mais da física e da física de materiais, diz respeito a nós voltarmos melhores, nós nos recompormos depois de abalos, depois de processos que aparentemente nos deformariam. São pessoas que têm a capacidade de, após sofrimentos, após testemunhos, após expiações, provas, elas saem melhores. Lembramos-nos a respeito disso de uma história que o nosso Divaldo contou há muitos anos atrás, porque eu acompanho há 50, então dá para lembrar de muita coisa, né? Então, ele contou que certa feita uma senhora que ia sempre pelo mesmo caminho de volta ao seu lar após o trabalho profissional. Mas naquele dia, ela quis ir para outro lugar e passou por um parque, e não era o Barigui não, pelo amor de Deus, tá? Foi lá nos Estados Unidos. E quando ela passou,
ela vai enfrentar o seu testemunho num processo terrível de agressão sexual, de estupro. Então, ela é socorrida, vai para o hospital, recebe todo o apoio médico, também recebe o apoio psicológico do enfrentamento e após um certo tempo ela retorna ao ambiente de trabalho. Quando ela chega no ambiente de trabalho, chega sorridente, feliz. E vocês sabem, todos nós sabemos, que o espírito de porco existe em todo canto. Aí no ambiente de trabalho dela, tem um espírito desse. Olhou para ela e diz: está tão feliz, nem parece que passou pelo que passou. Ô alma, lá no Nordeste a gente chama alma cebosa. A alma cebosa ficou incomodada porque a outra voltou depois de tanto sofrimento e faz uma pergunta dessa. Ela responde num atestado de resiliência: aquele homem me tornou infeliz naquela noite e eu não permito que as recordações tornem os meus dias sombrios. Resiliência, coragem moral. O nosso lindo Christopher Reeves, com o perdão de Assis aqui presente, o nosso super-homem que levou uma queda literalmente do cavalo e ficou paraplégico, ele queria morrer, ele desejava se matar, mas nem podia porque não tinha movimento, só a cabeça. A esposa disse para ele: mas eu amo você, não amo o seu corpo, eu amo você. E ele passou uma fase muito difícil. Li uma das últimas entrevistas dele, em que ele dizia: não passa uma semana sem que eu não tenha que socorrer alguém que quer se matar. Resiliência após a dor e o sofrimento é essa capacidade de reconhecer o papel que o sofrimento desenvolve na nossa vida, como nos afirma o Espírito, mais uma vez, Joana de Ângeles, numa obra lindíssima, pouco conhecida, chamada Atitudes Renovadas. Que livro, meus irmãos! Atitudes Renovadas. Então ela nos fala sobre o sofrimento e o papel que esse sofrimento tem no nosso processo de evolução. Voltando: obediência, resignação, coragem, fé, oração, como nos dizia o nosso Santo Agostinho, prática no bem. Aquele que converte a sua vida num hino de serviço ao próximo, aquele que ocupa o horário vazio, a hora vazia, em servir, aquele que se preocupa em cuidar de si, em cuidar da família, em cuidar da natureza, em cuidar da humanidade dentro das suas possibilidades, é alguém que, mesmo sofrendo as dores da alma, encontra todo o caminho da sua recuperação. Finalmente, lembramos que um dia o meigo Rabi da Galileia, na sua mensagem doce e consoladora, nos diria: vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Essas palavras que soam para nós como um poema de consolação, é um chamado a todos nós que carregamos as dores da alma, mais ou menos, poucas, muitas, mas todos matriculados nesta disciplina. Jesus nos promete então que nos aliviará, não que retirará a dor, mas que nos ajudará a enfrentar. E esse enfrentamento, meus queridos amigos e estimados irmãos, leva em consideração dois elementos na afirmativa do Cristo, quando Ele nos diz: suave
é o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo do Senhor é exatamente o nosso processo regenerativo, de recomposição, de harmonia com a lei divina ou natural. Quando nós compreendemos com a obediência, com a resignação e com a coragem de enfrentamento, nós nos colocamos como aprendizes da iluminação. Nós procuramos nos tornar pessoas melhores, nós procuramos nos tornar aquele homem de bem, conforme o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não é só isso. Jesus nos diz que o seu fardo é leve, e a leveza desse fardo diz respeito especialmente ao cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. Por isso, queridos amigos, estimados irmãos, presentes e internautas que nos acompanham hoje e que nos acompanharão em outros momentos, que a nossa 26ª Conferência Estadual Espírita represente para nós momentos de consolação, momentos de alimento espiritual, para que possamos chegar em nossos lares, no exercício do perdão, da convivência fraternal, possamos nos dedicar às causas, às obras que possam auxiliar o mundo e o homem tão conturbado deste período de transição planetária a encontrar a grande jornada de sua ascensão pela sua renovação, pela sua transformação moral. Que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, aquele que tomou sobre ele as nossas dores e que nos ajudou, conforme o Evangelho nos apresenta detalhadamente, o remédio salutar, a cura através de nós mesmos, que ele possa continuar a influir nossa mente, a ter local no nosso coração, para que nós escutemos sempre a sua voz dizendo: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Que nós possamos então dizer e repetir: Senhor, tenho aflições, tenho tormentos, tenho dores do corpo, dores da alma, mas contigo eu serei capaz de enfrentar tudo isso, porque um novo dia, um novo sol e uma nova esperança brilham em nossa intimidade, na certeza de que o Pai de amor, de justiça e de bondade quer de cada um de nós que cumpramos o projeto de evolução ao qual todos estamos destinados, porque Ele nos ama infinitamente. Que Ele nos abençoe. Obrigada pela atenção.